Ontem no Barradão, Vitória recebeu o Souza da Paraíba e venceu. Depois do empate no Bavio, Vitória enfrentou o Souza com muitas mudanças. Com destaque para o retorno de Mateuzinho ao time titular depois de 2 meses. Mas a equipe alternativa do Leão não deu liga no primeiro tempo. Janderson e Rato foram os principais alvos de críticas da torcida. O centroavante recebeu uma ótima bola por cima e cabeceou para fora. Depois da saída errada do Souza, ele teve a chance de abrir o placar, mas bateu fraco. Rato também teve uma boa oportunidade em cobrança de falta e carimbou a barreira. E quando a paciência da torcida já estava acabando, Claudinho cruzou na área, Zé Marcos dominou e Janderson se redimiu, marcando o primeiro do Leão no último lance do primeiro tempo. Eu acho que nós tivemos um volume, o controle, nós fechamos o primeiro tempo com 68% de posse de bola, o jogo total deve ter sido isso ou mais, chances de finalizações claras dentro da área, enfim, quase contra zero do adversário. E quem pensou que o segundo tempo não podia piorar se enganou. Foram quase 20 minutos de marasmo no Barradão, até Carpini começar a mexer no time. Baralhas entrou no jogo arriscando de longe com perigo. E o William Oliveira até tentou esquentar a partida. Em cerca de 5 minutos ele recebeu 2 amarelos e foi expulso. Mas mesmo com um homem a mais, o Souza mal assustou o goleiro Gabriel, garantindo 1-0 no placar. Mesmo sendo econômico na escalação e na bola jogada, o Vitória fez o dever de casa, venceu pela primeira vez na Copa do Nordeste, entrou no G4 do Grupo A e chegou ao 13º jogo de invencibilidade. Está tudo dentro do esperado, avaliação muito positiva do que a nossa equipe produziu hoje, da competitividade, da entrega, do domínio. Nós hoje erramos pouco, principalmente defensivamente, então muita coisa positiva, mostra um caminho, mas sem dúvida muito ainda a evoluir e o importante era fazer o que precisava ser feito, né? Vencer, página virada da Copa do Nordeste, e a gente volta agora para o estadual no sábado. Como a gente falou, né, 3 pontos muito importantes para o Vitória, vimos aí o jogo, claro, o torcedor quer sempre mais, né, e poderia até ter tido mais, 1-0, aquele placarzinho magro, mas o importante nesse início é estar pontuando, é estar bem, chegando. O Vitória tem um tempo que não avança dessa primeira fase da Copa do Nordeste e tem isso também como uma das prioridades, né, no seu planejamento de 2025. Ju, o mais importante foi o resultado, sem dúvida, né? A Vitória ganhou o jogo, hoje é o vice-líder da chave, mas não foi uma partida brilhante, isso é fato. Mesmo enfrentando um adversário que já veio com uma proposta que já era prevista, o time veio com as suas linhas baixas, tentando contragolpear, mas não teve muito êxito. E o Vitória teve o volume, mas diante do volume que ele teve, não teve tantas chances claras não. Teve uma cabeçada realmente do Janderson, e uma outra que ele poderia ter passado para o seu companheiro, tentou um chute que não foi bem sucedido, mas esperava-se uma atuação melhor do Vitória. No segundo tempo, da mesma forma, houveram algumas mudanças, a equipe melhorou um pouco, porém muito aquém do que se esperava. E depois, com a expulsão infantil do William, realmente um jogador experiente, não pode cometer um erro daquele. Ele tinha um amarelo, uma jogada no meio campo, ele puxa o jogador pela camisa na frente do árbitro e aí realmente dificultou mais ainda para a equipe do Vitória. Mas, como já falei inicialmente, o que importa são os 3 pontos. Hoje o Vitória é vice-líder da chave, tá? E está bem situado e vamos esperar a próxima partida. Ele também colocou alguns jogadores, fez algumas mudanças, porque é natural, com esse calendário tem que estar sempre preservando alguns atletas, por isso que tem que ter um elenco qualificado. E aí o Vitória hoje é o vice-líder e vai brigar pela liderança com certeza. Apesar de que é uma chave realmente difícil. Mas ele tem condições sim de brigar lá no topo da tabela.
Realmente aí o mais importante, né, foi o resultado positivo, né? A conquista aí dos 3 pontos, mas a gente viu que não foi um jogo assim como o treinador falou aí. Né? Um jogo truncado, um jogo que o Vitória não conseguiu criar a oportunidade e até esse domínio que ele fala, a gente viu que não aconteceu dentro do jogo. Mas se tratando de um time alternativo e com a estreia aí, esse resultado dentro da Copa do Nordeste, é importante somar até para que esse grupo que ele se acha titular, esses jogadores possam procurar o seu lugar no time A, né, que ele fala que é o time principal, mas muito aquém do time dos últimos jogos que o Vitória vem fazendo. Deixa eu chamar o Tony com o Emídio, o Nadigol aqui. Emídio trabalhou ontem no jogo, né? Queria a avaliação dele também dessa partida, do desempenho do Vitória, as escolhas do Carpini para essa Copa do Nordeste. Emídio, a Juliana pergunta sobre o jogo de ontem, principalmente pelas escolhas do Carpini no time que ele lançou a campo como titular. Bom, o jogo não foi bom. Não foi bom. Vitória apenas ganhou, conseguiu o resultado. Agora é isso, ele colocou os jogadores, apesar dele ter dito que ia colocar a força máxima, mas são jogadores que não estão rendendo aí. Por exemplo, o Rato, mais uma vez, teve até algumas jogadas interessantes, mas ficou devendo, porque não está ainda na sua real condição. Né? Você viu o Jânio se esforçando bastante, correndo, conseguiu fazer um gol ótimo. O Neres também foi um dos destaques do jogo. Mas assim, o time não tá. O Mateuzinho apanhou pra caramba, até tentou jogar, mas não deixava o Mateuzinho jogar. Era só pancada, ele saiu aqui, coitado, mancando. Deve estar, inclusive, no DM para recuperar as porradas que ele levou ontem. O time também é durinho assim, mas não é besta, não. Batia com vontade. Agora, o bom mesmo é que o Vitória conseguiu pontuar. Isso era o principal. Conseguir 3 pontos no Barradão, e isso conseguiu. O resto vem com o tempo. Já tem aí no próximo sábado o Porto, onde o Vitória já volta com o time titular, o time que jogou o Bavi. E vai assim, rodando, porque Nadson sabe disso, como é que funciona. Se você não preparar o time para a temporada, você vai ter problema no meio das grandes competições. E o Vitória, inclusive, Nadson, volta a campo no próximo sábado e pela Copa do Nordeste na próxima terça, não é isso? Aqui também no Barradão. Também no Barradão. Exatamente. É jogo atrás do outro, esse início de temporada desgasta muito os atletas. A gente perdeu o sinal aí, né, do Tony com o Nadigol. Vamos tentar recuperar. Enquanto isso, a gente ouve o técnico Thiago Carpini. Emídio falou agora há pouco, né, do Wellington Rato, Mateuzinho. Carpini fez uma avaliação. Eu acho que é uma variação que nós podemos ter. E acho que eu comentei isso até na coletiva anterior. Eu não tenho treino, não tenho jogo treino, não tive semanas para poder ver o Rato por dentro, o Rato por fora eu já sei o que entrega, o Rato com o Matheus, pela característica de não ocupar o mesmo espaço. Eu não sei se vocês se atentaram, mas no segundo tempo o Mateuzinho trocou de lado, eu mudei ele e as jogadas fluíram, as triangulações, ele, Raul e Xavier, e nós tivemos um volume, porque em diversos momentos, mesmo o Rato jogando aberto, ele flutua de fora para dentro e acaba que ocupa o mesmo espaço. Então são ajustes que você, no treino, se eu tivesse a possibilidade de treinar mais, e eu certamente conseguiria iniciar o jogo de uma maneira diferente, mas como eu não tenho, a gente vai ajustando e vendo nos jogos, e vendo com evolução, vendo com vitórias, com objetivos alcançados, as coisas tendem a ser não mais fáceis, né? mais simples, talvez. O Rato com esse, o Rato com aquele, o Rato com o Mateuzinho. O torcedor quer ver o Mateuzinho jogar. Se for com o Rato ou não sei. Ele inseriu os dois, porque ele abriu mais o Rato pelo lado direito, né? E como ele mesmo falou, ele flutua. E aí também Mateuzinho consegue jogar aberto. Então, com esses dois jogadores, ele consegue mudanças de posição, alternar as posições. São dois jogadores de qualidade e que ele procura inserir para melhorar ainda o desempenho da equipe. Né? Mateuzinho é titular nesse time, Zé? Ele tem que buscar o... Eu sempre falo que o jogador ganha posição dentro do campo, né? E a gente sabe da qualidade dele, mas ele tem que buscar o seu caminho aí.